Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Mestre de Sua Própria Realidade. Bem, o tema de hoje é sobre como efetivamente mudar a sua realidade. E se você está ouvindo e se interessou por esse episódio, por esse vídeo, por esse podcast, provavelmente há aspectos em sua realidade que são indesejáveis, que você não gosta e gostaria de mudar. E se esse for o caso, você está no lugar certo. Porque eu vou te ensinar, através de uma perspectiva e pressupostos de um novo paradigma, como realmente efetuar as mudanças que você deseja efetuar em sua realidade. Pois bem, vamos começar com um primeiro ponto, que é muito mais do que fundamental. Você compreender. Tudo isso que nós chamamos de matéria, na verdade, é vibração, é energia. E ela não está fora do que nós somos. Toda a realidade física, que de física não tem nada, acontece dentro de sua consciência. Ou melhor, de você, consciência. Porque antes de você se identificar e aprender que você é um eu, que você exerce um papel num espaço-tempo, que você tem determinadas características, determinada personalidade, etc, etc, etc. Vários autoconceitos que você cria a ideia de identidade, você é pura consciência. Se você não soubesse quem você é, como você responderia a pergunta: quem é você? Ou o que é você? Por trás de todos os conceitos, todas as definições está a sua verdadeira face. Consciência. Ok, essas são a base em que nós vamos trabalhar aqui nesse episódio. Por que é importante compreender isso? Porque quando você compreende que você não é a sua identidade, você é a consciência dessa identidade, mudar essa identidade se torna mais fácil. Porque esse é o ponto-chave. Essa é a mudança-chave que você precisa fazer para mudar a sua realidade. Por quê? Como você bem sabe, como eu já disse no início, tudo vibra, tudo é energia, tudo é frequência. E a sua realidade atual vibra em uma taxa vibratória específica. Digamos que ela vibra a 100 Hz, ok? E a sua realidade desejada, ela vibra a 300 Hz. Porém, atualmente você se identifica como sendo uma pessoa incapaz de viver uma outra realidade, de viver novos resultados. Você acha que é muito difícil, você acha que precisa sofrer muito e que não sofreu o suficiente para viver tal realidade. Você acha que é um ser inferior, você acha que as coisas demoram muito para acontecer, você acha que você não tem os recursos necessários para fazer acontecer. Você sente medo de quando chegar lá, quando realmente atingir ou viver a realidade que você prefere, ou atingir os resultados que você gostaria de ter, você não será capaz de lidar com tanto poder, com tanta responsabilidade, e daí foge disso. E várias definições e crenças que você tem, que você se identifica, que você tem fé que são verdades, que fazem com que você se mantenha vibrando em 100 Hz. Porém, para você ver uma nova realidade, você precisa vibrar em 300 Hz. E nessa sua realidade atual, você é um eu específico.
Vou botar aqui eu 100 Hz, ok? Que é o seu eu atual, que vive a sua realidade atual. Para você mudar, você precisa ser o eu 300 Hz. E como faz essa mudança, então, de vibração, Tauan? Como faço para mudar de 100 Hz, da realidade que eu não prefiro, ou que eu gostaria de mudar, para a realidade que eu realmente quero viver? Bem, eu vou te ensinar agora. Como você bem entendeu, o que você precisa realmente fazer é mudar a sua identidade. E para isso você precisa compreender que antes de se identificar como sendo um eu, você é. Ou, em algumas tradições espirituais, você é eu sou. Ou pura consciência. Perfeito? Perfeito. E essa identidade que você cria atualmente, ela está baseada em uma crença de que o passado define quem você é no momento presente. Está aqui uma linha do tempo, onde nós percebemos o tempo como linear, como antes, durante e depois, e tudo que lhe aconteceu naquilo que você chama de passado define o seu agora, o seu presente. Bem, é isso que nós aprendemos a acreditar. Porém, agora entrando um pouco mais numa metafísica avançada, vou botar aspas aqui porque não é tão avançada assim, é só uma questão de você começar a se acostumar a entender mais o paradigma da consciência. O único momento que verdadeiramente existe na existência é exatamente aqui, exatamente agora. É o momento presente. Não há nenhum outro momento em que você exista, em que exista existência. E neste momento presente, neste aqui e agora, você, de forma inconsciente, confia que você é um eu em específico, porque você inconscientemente acredita realmente que você é esse eu. E entrando mais fundo, você escolhe ser este eu, porque não há ninguém te obrigando a continuar confiando que você é uma pessoa em específico, é uma pessoa incapaz, é uma pessoa que não consegue aprender, é uma pessoa que tem dificuldade, uma pessoa que não consegue ganhar dinheiro, é uma pessoa que não consegue um relacionamento dos sonhos, é uma pessoa que tem autoestima baixa, é uma pessoa que precisa sofrer muito, é uma pessoa que, devido a tudo que lhe aconteceu, não consegue mais mudar a sua realidade, é uma pessoa que não é merecedora, etc, etc, etc. Seja lá qual crença de auto-identidade você tenha. E não é só no quesito negativo, tá? Você tem várias crenças de identidade que são positivas, que fazem com que você tenha os resultados positivos em sua realidade atual, em sua vida atualmente. Então você não tem só crenças ou definições ou fé em si mesmo, em definições sobre si mesmo ou si mesma negativos. Você tem muita coisa positiva. Ok. Porém, o único momento verdadeiramente real é o aqui e agora. É o eterno momento presente. O passado, se você parar para observar, ele não existe de fato. Ele não existe. Ele só existe em sua mente, em sua projeção mental, em sua invocação mental. E mesmo assim, aquilo que você imagina que foi seu passado é uma distorção. Porque não sei se você já ouviu o termo ressignificação, mas normalmente nós pegamos algo que aconteceu, filtramos este algo que aconteceu através de nossas crenças, então interpretamos isso que aconteceu através dessas crenças. Então o que nós lembramos não necessariamente é realmente o que aconteceu, mas uma interpretação que nós temos sobre o que aconteceu. Se nós pegarmos, sei lá,
o mesmo evento e formos eu e você nesse mesmo evento, e esse evento para você foi o máximo, só que para mim esse evento foi uma merda. O que fez diferença em nossas experiências? O nosso mapa de mundo, as nossas crenças, as nossas definições sobre o que é um evento bom, o que é um evento ruim, nossas expectativas sobre o que deveria ser ou não deveria ser esse evento. Mas o evento foi o mesmo. O evento em si próprio, ele é neutro. Ele não tem significados no sentido de ele é positivo ou é negativo. Não. Depende exclusivamente de você, de mim, do observador, daquele quem escolhe, o escolhedor das definições. E normalmente nós escolhemos esses rótulos de positivo ou negativo de forma automática, sem perceber, de forma inconsciente. E nisso você cria uma experiência positiva de tal evento, enquanto eu crio uma experiência negativa de tal evento. O evento é o mesmo, as experiências são diferentes. E a forma em que eu lembro desse evento atualmente é totalmente diferente da forma em que você lembra. Porque você vai lembrar através de suas lentes positivas, enquanto eu vou lembrar através de minhas lentes negativas. Eu vou lembrar de tudo negativo que aconteceu, enquanto você lembrar de tudo de positivo que aconteceu. Generalizando, tá? Generalizando muito forte como exemplo aqui. Então, o passado não tem existência real. Mesmo que você descubra uma forma de voltar no tempo, quando você voltar no ano 2000, por exemplo, ou no ano que você conseguir e quiser, será aqui e agora. Quando você estiver no ano 2000, ainda será o momento presente. Será aqui e agora. E agora avançando um pouco mais numa metafísica um pouco mais avançada do que essa que eu trouxe. Não existe apenas uma linha do tempo. Existem infinitas realidades paralelas, infinitas linhas do tempo. A realidade, ela pisca. Ela é feita de quadros congelados, quadros holográficos congelados, onde cada instante é um quadro diferente. E cada quadro diferente é uma realidade paralela diferente. Então, quando você entende isso, e opa, meu passado não define meu momento presente, apenas o meu momento presente define meu momento presente, aí sim você começa a entender que você pode decidir confiar em ser uma nova pessoa, um novo eu, ter uma nova identidade. Mas não antes de você compreender que a identidade que você tem atualmente sobre quem você é uma máscara, é uma ilusão. E a gente pode pensar no seguinte: o eu que você acredita ser não é o mesmo eu em que sua mãe acredita que você é. O eu que você acredita ser não é o mesmo eu que eu acredito que você é. O eu que você acredita ser não é o mesmo eu que seus amigos, sua prima, papagaio, qualquer coisa, qualquer ser acredita que você é. Cada um tem uma visão, uma convicção sobre quem você é. E qual eu é mais verdadeiro nessa história toda, nessa dinâmica de percepção toda. Todos são igualmente verdadeiros. É claro que o seu autoconceito, a sua identidade será um pouco mais real, porque é a sua experiência direta. Você realmente tem fé que você é um eu assim assado e naturalmente vive a sua realidade a partir dessa convicção. E tem os resultados e os pensamentos e as emoções de realmente ser assim assado. Mas a boa notícia é que esse eu é uma máscara, é uma decisão e você pode se redefinir por completo, porque há uma nova linha do tempo, há um novo eu, há uma nova autodefinição, há uma nova identidade disponível. Pois bem, entendido esses princípios fundamentais de uma forma bem, não vou dizer rasa, mas de uma forma bem rápida, bem abrangente assim sobre esses princípios, a gente parte sobre como mudar a sua identidade para mudar a sua realidade. Vamos lá. Para mudar a sua realidade,
mudando a sua identidade, que é a forma mais eficaz que existe, porque mudando essa identidade você muda várias crenças correlatas a essa crença raiz de ser um eu em específico, você precisa fazer o seguinte. Primeiro, você precisa ter clareza sobre qual realidade você prefere viver. Então, se pergunte: qual realidade eu desejo viver? Então, anota tudo. Eu desejo viver numa realidade assim assado, eu desejo viver em tal local, em tal relacionamento, eu desejo ganhar X por mês, eu desejo trabalhar em tal trabalho. Faça uma lista de sua realidade preferida, tá? RP, realidade preferida. Agora, pega essa lista e se pergunta o seguinte: de 0 a 10, o quanto essa realidade me entusiasma. De 0 a 10, o quanto essa realidade que você listou, que você definiu para você viver, realmente te entusiasma. Se você responder qualquer coisa que não seja 10, então a gente precisa começar a explorar um pouco mais sobre qual realidade é realmente a realidade 10/10 para você. Ok. Não foi 10? Foi 9? 9 não é 10. Tem que ser 10. Tem que ser a realidade que realmente você fala: essa é a realidade que eu quero, que eu vou viver. Tem que ser 10/10. Se não for, vai modificando essa lista. Vai se perguntando: o que realmente gostaria de viver? Se tudo fosse possível, se tudo realmente fosse possível, tivesse um gênio da lâmpada aqui, o que eu realmente gostaria de viver? O que realmente me empolga? E pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa mesmo. Não limite essa definição, não limite essa lista. Só que você precisa se certificar de ser 10/10. Se não for 10/10, continue se perguntando, continue refinando essa lista até ser 10/10. Lista 10/10? Ok. Próxima pergunta que você deve se fazer é a seguinte. Bem, você já sabe, né, que sua realidade atual é 100 Hz. Nosso exemplo aqui. Para você viver a realidade preferida, deixa eu botar um pouquinho para baixo aqui. A realidade preferida ou realidade desejada, você precisa ser um novo eu, ok? Você precisa mudar, efetuar mudanças em si mesmo, começando com a sua identidade. E identidade engloba várias coisas. Engloba seus padrões de pensamento, suas crenças que você tem, aquilo que você acredita que é real, aquilo que você acredita que é possível ou não, aquilo que você acredita sobre suas capacidades, habilidades e aquilo que você tem como visão sobre tudo, tudo, absolutamente tudo na vida. E seus padrões emocionais, como consequência, e também você precisa ter novos comportamentos e novas ações, porque não adianta nada você ficar sentado, meditando, vibrando, tentando vibrar, ficar visualizando, se você não faz nada. A linguagem da realidade física é a ação. Se você sabe, se você acredita, se você tem fé, se você tem uma confiança genuína de uma realidade nova, de uma realidade preferida, saiba que ela pode acontecer. E é totalmente possível ela acontecer. Porém, você precisa agir em alinhamento com essa
frequência com essa realidade. Pois bem, para você entrar na sua realidade 300 Hz, é necessário mudar a sua identidade. Agora, a terceira pergunta é: de 0 a 10. Opa, peraí. De 0 a 10. O quanto você está disposto ou disposta a efetuar as mudanças necessárias em si para viver tal realidade. De 0 a 10, o quanto você está disposto a efetuar as mudanças necessárias em si para viver tal realidade. Mais uma vez, se não for 10, a gente precisa começar a trabalhar sobre o que você teme. Porque o que te impede de ser 10 aqui é suas crenças que te geram medo sobre essas mudanças. E para você descobrir quais são esses medos e começar a trabalhar com esses medos, começar a transcender esses medos, e uma das melhores formas de transcender medos, de transcender crenças limitantes, é ter clareza, tomar consciência que você tem tal medo, que você tem tal clareza, e entender esse medo, entender essa crença. O que você precisa se perguntar aqui para descobrir seus medos é: o que provavelmente eu tenho medo que aconteça se eu efetuar as mudanças que eu preciso efetuar para viver a minha realidade desejada? Anota aí, eu não vou escrever isso agora. O que provavelmente eu temo que aconteça se eu me permitir mudar para viver a realidade que eu desejo. Se eu me permitir efetuar as mudanças que eu desejo para viver a realidade que eu desejo. As mudanças que eu preciso, né, fazer para viver a realidade que eu desejo. Ok, entendido isso, se fez essa pergunta, tomou clareza sobre essas questões aqui. Entenda que essas são apenas pontos de vistas que te geram esse medo e não verdades absolutas. E comece a pensar, será que existe alguém em toda a humanidade que já enfrentou esses medos? Será que esse medo é um medo meu ou medo que alguém me ensinou? E vai explorando isso. É claro que tem muito mais aqui para você, que você pode fazer de uma forma muito mais efetiva para você transcender esses medos. Se você quiser aprender, entra no MPR. O link está aqui em algum lugar para você descobrir como transcender suas crenças limitantes, como transcender seus medos. Mas vamos acelerar aqui um pouco, para não ficar tão longo, tão extenso. Se fez essa terceira pergunta, descobriu, se tornou 10 a resposta dessa pergunta? Ok. Agora a última pergunta. A pergunta fundamental. Quem eu preciso ser para viver a realidade preferida? Ou, se você tiver dificuldade em descobrir isso, em escrever, em anotar quem você precisa ser, a pessoa que você precisa ser, a sua versão que você precisa ser, que já vive tal realidade, que já efetuou tais mudanças, que essas mudanças são verdadeiras em sua vida, como, por exemplo, parar de
olhar o negativo em tudo, parar de olhar o celular de 5 em 5 minutos, ou parar de olhar o celular quando acorda, ou dormir no horário específico todos os dias, independente do que aconteça. Parar de ver jornal, parar de, sei lá, de negar ir na academia, ou melhor, ir na academia todos os dias da semana. Investir em si mesmo, investir em conhecimento. Parar de ficar rolando feed no Instagram e buscar estudar mais conhecimentos perenes como esse daqui. Quem você precisa ser? Ou quem é a sua versão que já está vivendo a sua realidade? Lembra dela? Você já tem clareza sobre qual realidade prefere. Nessa realidade existe uma versão sua. Você precisa ser um novo eu. Quem é esse eu? Como esse novo eu é? Como ele pensa sobre si? E daí vai conjecturando em sua imaginação. Quem é esse eu? Como ele se veste? Qual é o seu dia a dia? E principalmente, como ele se define. Se você parar e perguntar para esse eu, quem é você? Você vai obter algumas respostas. Então acesse essas respostas. Pergunte, você pode fechar os olhos aí, relaxar, respirar 3 vezes, com carinho, profundamente e de forma amorosa consigo mesmo. E nesse relaxamento, você pode julgar, direcionar suas intenções para conversar com esse eu futuro seu, esse eu paralelo seu, essa sua versão preferida, essa sua versão ideal, e perguntar para ele tudo que você precisa fazer agora, baseado em sua realidade atual, para viver ou para chegar em tal realidade. Pergunta para ele: quais dicas você me dá agora? O que eu preciso mudar em minha realidade atual para ser você, para me tornar você? Porque no fundo, no final das contas, você é este eu, você é o passado desse eu futuro. E é isso que você precisa fazer. Essa é a mudança fundamental que você precisa aprender a efetuar. Porque mudando esse eu que você acredita ser, você muda a sua vibração, a sua taxa vibratória central. Sua vibração vai mudando ao longo do dia, mas existe uma taxa central ali que vibra o tempo todo, que está o tempo todo atraindo tudo aquilo que você está vivendo atualmente e está afastando tudo aquilo que não chega até você. Porém, a sua realidade desejada, 300 Hz, as mudanças que você prefere, estão numa taxa frequencial diferente. Então você precisa ter uma nova vibração, emanar uma nova vibração. E assim, afastar aquilo que não pertence a essa vibração e atrair tudo aquilo que pertence a essa nova vibração. E para você mudar, é entender que, opa, eu preciso mudar quem eu acredito ser. Eu preciso mudar a minha identidade. E mudando a sua identidade, adivinha, essa taxa central vibratória muda. E mais uma vez, tudo é vibração. Tudo é frequência. Então, se fez sentido para você esse episódio, se inscreva nesse podcast, se inscreva nesse canal se você estiver assistindo no YouTube. Deixe um comentário aqui se fez sentido para você, se não fez sentido para você. Dá um like, tá? Isso ajuda. Ainda mais agora que eu tô no início dessa jornada, no início do canal. E se quiser se aprofundar nesses conhecimentos, conheça o método MPR, o método Mestre da Própria Realidade, onde eu ensino, através de uma metafísica aplicada, ciência do sucesso, hipnose e espiritualidade não dual, como efetuar as mudanças que você deseja na vida, como criar a realidade que você prefere e como viver uma vida de alegria, de abundância, de saúde, de prosperidade. Eu não aguento esse zoom que minha câmera dá quando eu bebo água. Enfim, se quiser conhecer o método MPR, clica no link aqui em algum lugar dessa tela, tá? Eu espero te encontrar do outro lado, espero que tenha feito sentido para você. E mais uma vez, honre o conhecimento com ação, coloque ele em prática, porque
no final das contas, sem prática, será só apenas mais uma informação que você adquiriu no seu dia. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui, muito obrigado por existir, muito obrigado por ser você. Gratidão imensa, imensa, imensa. Se você apenas escutou esse podcast, eu recomendo que você veja ele, veja o vídeo dele, veja a apresentação dele, porque tem alguns esquemas visuais na tela que eu coloco que podem te ajudar a compreender melhor esses conceitos, tá? Então é isso, até mais, viva a sua melhor vida, esteja presente e até o próximo episódio.